Imagine um mundo onde o tempo se dobra diante dos olhos. Onde cada pedra guarda um segredo, e cada ruína sussurra histórias de heróis, reis e pensadores. Agora feche os olhos, e volte comigo. Estamos indo para a Grécia, mas não aquela das estátuas e colunas que você conhece. Vamos além. Vamos percorrer, passo a passo, cada era dessa civilização imortal. Nos primórdios do Egeu, muito antes de Atenas ou Esparta sonharem em existir, havia uma ilha, Creta, onde surgia algo extraordinário. Os minoicos, navegadores audaciosos e artistas refinados, ergueram palácios enormes, como o de Cnossos, com corredores labirínticos, afrescos vibrantes e um culto intrigante à deusa-mãe e ao touro. Eles não eram guerreiros, eram construtores, mercadores e adoradores do mar. Mas no continente, em terras mais ásperas, florescia uma civilização diferente. Os micênicos. Homens de espada na mão, reis cercados por muralhas, e sepulturas repletas de tesouros dourados. Foi deles que nasceu a lenda de Agamenon, o comandante da guerra de Troia. Eles usavam a escrita Linear B, o primeiro grego conhecido. E foi deles que brotou o embrião daquilo que o mundo chamaria, mais tarde, de cultura grega. Mas toda chama intensa se apaga rápido. Por volta de 1200 a.C., esses mundos colapsam. Palácios queimam, cidades são abandonadas. Um novo povo, os Dórios, desce do norte e apaga, por um tempo, a luz da civilização. A escrita desaparece. Os palácios viram ruínas cobertas de mato. A Grécia mergulha num tempo escuro. Pequenos vilarejos substituem as grandes cidades, e a única coisa que resta são as histórias. Transmitidas de pai para filho, de geração para geração. Nascem os mitos, os cantos heróicos, nasce Homero. É nessa era que ouvimos, pela primeira vez, os nomes de Aquiles, Heitor, Ulisses. Heróis que não viveram nesse tempo, mas que foram sonhados por ele. A Grécia ainda está fragmentada, vivendo em comunidades chamadas genos, organizadas como grandes famílias sob a liderança de um patriarca. A vida é dura, simples, mas a cultura resiste, nos versos cantados à beira do fogo. E então, a luz volta. A escrita retorna, agora com um novo sistema, o alfabeto grego, inspirado nos fenícios. A população cresce. E em vez de reis e palácios, surgem as polis, cidades-estado como Atenas, Esparta, Corinto, Tebas. Cada uma com sua própria organização política, leis e deuses. As cidades florescem. O comércio com o Oriente impulsiona a riqueza. Os gregos navegam, exploram, colonizam o sul da Itália, o Mar Negro, o Egito. Em Esparta, nasce uma sociedade voltada para a guerra. Em Atenas, uma democracia começa a tomar forma. A moeda aparece. A arte ganha estilo geométrico. E surgem os primeiros pensadores, Tales, Anaximandro, Pitágoras. Homens que começam a buscar explicações no mundo, e não apenas nos deuses. É também nessa época que se criam os Jogos Olímpicos, em 776 a.C., em honra a Zeus. Um símbolo de unidade num mundo ainda dividido. Chegamos à Idade de Ouro. A Grécia, agora mais madura, enfrenta o maior império da época, a Pérsia. E vence. Nas guerras médicas, batalhas como Maratona, Salamina e Termópilas entram para a eternidade. A vitória une os gregos, e Atenas se ergue como potência cultural e política. Sob o comando de Péricles, Atenas se transforma. Nasce o Partênon. O teatro atinge seu auge com Ésquilo, Sófocles e Eurípides. A filosofia brilha com Sócrates, Platão e Aristóteles. A democracia floresce, com cidadãos debatendo o destino da polis nas praças públicas. Mas essa liberdade e glória carregam um preço. O poder de Atenas incomoda Esparta.
E assim começa a Guerra do Peloponeso, uma longa e cruel luta entre gregos contra gregos. Quando o sangue seca, quem se aproveita é o norte, a Macedônia. Com a morte de Alexandre, o Grande, em 323 a.C., a Grécia já não é só um lugar, é uma ideia espalhada por todo o Oriente. Alexandre conquista o Egito, a Pérsia, parte da Índia. E por onde passa, leva templos, teatros, estátuas e a língua grega. O império se divide, mas o legado permanece. Em Alexandria, no Egito, ergue-se a maior biblioteca do mundo antigo. A ciência avança, Arquimedes calcula o volume da água, Euclides organiza a geometria e Parco observa os céus. A filosofia muda, com Epicuro e os estoicos ensinando como viver em um mundo vasto e caótico. A Grécia agora está diluída no mundo, mas continua viva. Em 146 a.C., Roma conquista a Grécia e a reverência. Os romanos não destroem a cultura grega, eles a abraçam. E é por isso que, até hoje, quando olhamos para a democracia, para a filosofia, para a arte, ainda enxergamos a Grécia. A história da Grécia Antiga não é só uma linha do tempo. É uma espiral que atravessa séculos, toca reinos, impérios, livros, ideias. Ela começa antes de Homero e continua muito além de Alexandre. Porque enquanto houver alguém buscando a verdade, sonhando com liberdade, ou criando beleza, a Grécia continuará viva. Se você sentiu essa viagem como eu senti ao narrá-la, deixa o like, compartilha com alguém que ama história e comenta aqui, qual desses períodos você gostaria de viver. Nos próximos vídeos, vamos explorar cada um deles como se estivéssemos lá, pisando na areia de Maratona ou no mármore do Partenon.